Aí, pessoal, já está gravando, tá? Essas aulas são parte teórica. Eu vou dar uma explicação de tudo como que é a parte teórica que eu iria pedir se tivesse aula normal, tá? Então essa aula ela sempre fica gravada e aí depois você pode entrar lá e olhar a aula normalmente para revisar algumas coisas que a gente está falando aqui hoje, tá? Hoje a aula vai ser um pouco mais breve, vai ser mais ou menos de 20 minutinhos só de duração. Então, não vou ocupar muito tempo de vocês com a parte teórica, tá bem? E conforme a turma vai entrando, a gente vai acionando e vai relembrando alguma coisa para vocês, tá? Agora são exatamente 3 horas, está iniciando nossa aula de judô. Hoje a aula é extremamente teórica, então não precisa de caderno, não precisa de livro, não precisa de caneta para anotar. O importante é tentar gravar bem tudo que eu estou passando para vocês e os mais importantes, né? E depois, quem quiser anotar, também pegar um caderno, dou um tempinho para vocês ir lá pegar um papel, uma caneta e anotar algumas coisas, tá? Outros não. Então, para iniciar a aula, eu coloquei uma pergunta na sexta-feira, né? Eu posso até ver essa pergunta para vocês de novo, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei a pergunta é o seguinte, né? Eu pedi para vocês pesquisar essa pergunta, que cidade que foi criada a primeira escola de judô por Sensei Jigoro Kano? E qual cidade, né? E que foi criada essa escola? E qual o nome dessa escola, tá? Algum de vocês sabem responder? A Laine? Quer responder? Só abrir o microfone e responder, Laine. Sensei, eu só não achei a cidade. Mas pode falar, sem problema nenhum, que aí eu dou... O nome da escola é Kodokan. O nome da escola você acertou, é Kodokan, tá? Agora tá entrando Rafinha e a Bruninha. Bom, boa tarde, Bruninha e Rafinha. Podem sentar mais próximo do celular. Hoje não vai ser aula prática, tá? Hoje a prova teórica, não. Hoje é a aula teórica que eu vou estar passando para vocês. Aula teórica é como se fosse uma sala de aula, tá? E eu estava perguntando aqui pro pessoal, hein, Rafa e Bruninha, que eu fiz uma pergunta para vocês pesquisarem nesse final de semana. E essa pergunta era assim: em qual cidade do Japão foi criada a primeira escola de judô e o nome dessa escola, tá? Aí a Alaine, ela conseguiu responder que o nome da escola é a Kodokan. E a cidade, alguém sabe qual cidade? Tóquio. Foi em Tóquio. Você pesquisou, Rafa? Sim. Ah, muito bem, Sim. certíssimo. A cidade de Tóquio, né? Do Japão. Na verdade, mais preciso, é a capital do Japão hoje, é Tóquio, tá? E o nome dela é Kodokan. Isso, muito bem, Rafa. Tá? André, você que está chegando agora, hoje não terá aula prática, tá? Hoje eu vou dar um intensivão de teoria para vocês, tá? Parabéns, Rafa, é isso mesmo, tá? Foi na cidade de Tóquio, mais específico no município de Shimoya, né? Em Tóquio, tá? No tempo de Eijōji, tá? Então foi criada a primeira escola de judô, tá bom? O André, a sua câmera tá apontada para o teto. Isso, foca mais aí em você, tá bom? Então vamos lá. Então, alguma dúvida, pessoal? Então, a escola que foi criada pelo Sensei Jigoro Kano chama Kodokan, e a cidade que essa escola existe até hoje é Tóquio, tá? Tudo bem? A tradução de Kodokan significa Instituto do Caminho Fraternal, ou Escola do Caminho Fraterno, tá? É a tradução de Kodokan, tá bem?
Aí, vamos lá para algumas perguntinhas e aí eu vou explicando para vocês. Quem quiser responder, é só abrir o microfone e responder, tá bom? O que significa judô? Quem consegue responder? Só abrir o microfone e responder. Eu sei e responder. O que significa judô? Quem sabe responder? Wesley, André? Arte marcial, Sensei? Arte marcial? É uma arte marcial, mas e o significado dessa palavra? O judô. Caminho de jogo. É uma arte marcial japonesa. André sabe, André? Mais ou menos, Sensei. Mais ou menos? Treinamento livre? Não, treinamento livre, Rafa, é randori, tá? Então, vamos lá. Isso aí é perguntinha básica, tá? Que aí, às vezes, a gente tá meio na pandemia, não estamos prestando muita atenção nessa parte teórica e acaba esquecendo mesmo, é natural. Então, judô significa caminho suave, tá? Então, ju, suave, e o do, caminho. Então, judô, caminho suave, tá? Então, essas coisinhas tem que ir gravando, tá? Em que ano foi criado o judô? Eu sei, Sensei. 1882. O Wesley também sabia e o Rafa também sabia. Então, acertou. Provavelmente o Wesley sabia 1882, né? Agora uma pergunta, hein? Com quantos anos o Sensei Jigoro Kano tinha quando ele criou o judô? Quem sabe? 22 anos. Quanto, André? 22 anos. 22. Sensei, 20? Não, Alaine. 22 anos, Sensei. O 40 André... anos. Não, o André já respondeu, tá? Então, essa pergunta é 22 anos. Matemática agora, hein? Então, em que ano o Sensei Jigoro Kano nasceu? Ó, uma dica, se ele criou o judô em 1882, aos 22 anos, é só fazer a matemática aí. Que ano que ele nasceu? É só fazer 1882 menos 22. Quem sabe responder? 1882 menos 22. Sabe, André? 1872. 1970. Esse é 60. 1872. Ô, Sensei, 1862. 1962. 1862. E, na verdade, Rafa, você quase acertou, porque ele tinha 22 anos, então ele nasceu em 1860, tá? Ele tinha 22 anos, tá bom? Seu microfone tá ligado? Estão conseguindo entender? Estão conseguindo, né? Então, uma historinha básica para vocês. Aos 22 anos de idade, Sensei Jigoro Kano, ele praticava o antigo jiu-jitsu e ele conseguiu colocar a forma dele do judô. E aí ele criou esse caminho como? Para você usar uma arte marcial em benefício ajudar o corpo e a mente, tá? Então, por isso que porque o antigo jiu-jitsu, ele usava essa arte marcial para machucar o oponente, para até matar o oponente. Então, ele tinha que fazer com essa arte marcial seja menos violenta e todo praticante do judô, ele poder praticar
e só trabalhar fisicamente o corpo e mentalmente, sem se machucar. É óbvio que às vezes a gente se machuca praticando judô, mas não igual o antigo jiu-jitsu, que era praticado pelos samurais. Tá bem? Alguma pergunta? Tranquilo? Dá para ir tocando? Vamos tocando? Então vamos lá. O judô, ele foi nascido no Japão, então quase tudo nele é em japonês, né? É uma cultura japonesa, né? Quem cuida dos princípios, né? E a parte teórica, para a gente mais precisamente, tá? Estudar, é um pouco complicada, não é só chegar hoje aqui e passar tudo isso para vocês, né? Então, um exemplo, uma coisa que é muito importante vocês saber da parte teórica qual é o benefício do judô, tá? Para que o judô ele serve no cotidiano de vocês, tá? Então, assim, essa pergunta eu vou deixar um pouquinho no ar. Eu vou colocar para vocês aí. Quem consegue falar para mim qual é a importância no judô na vida de vocês para ver se bate com o que eu vou falar para vocês da importância? Quem quer falar? Quem quiser falar, só abrir o microfone. Se ninguém quiser falar, aí eu falo a importância. Mas se alguém quiser falar... Para se defender? Para se defender. Também, Rafa. Também para se defender. Alguém mais quer falar alguma coisa da importância do judô? A Laine, a Bia, o Wesley quer falar alguma coisa? O que tem de importante o judô? Isso. Como ninguém quis falar, eu vou falando e aí é aprendizado para vocês. A importância do judô, ele serve para autodefesa, para se defender também, mas não é o principal. Ele serve também para coordenação motora, ele serve para raciocínio rápido, e ele usa muito o trabalho físico e o trabalho mental. Então, por isso que o judô é importante para o crescimento de qualquer criança, tá bom? Dudu, seja bem-vindo. Hoje a aula é mais tranquila, hoje a aula é de perguntas e respostas, tá bom? Então, hoje não vai ter parte física. Todas as perguntas que eu fizer, Dudu, se você souber responder, aí você abre o microfone e fala, eu sei, posso responder? Aí eu vou deixar você responder. Sem ter aquele medo, eu não estou dando erro, não estou tirando ponto, é mais para a gente estudar um pouquinho o judô, tá bom? Vamos lá, o judô ele é dividido em duas partes, né? E essas partes é o treinamento em pé e o treinamento no solo. Quem pode me falar em japonês como que é o treinamento em pé e como que é o treinamento do solo? Alguém sabe responder? Ninguém? E na parte de solo, alguém sabe? Tá. Todas essas perguntinhas que o Sensei está colocando, aquele livrinho que eu passei para vocês, em algumas apostilas, se vocês procurarem, até no Google também, no Wikipédia, se vocês pesquisarem, vai aparecer. O judô ele é dividido em dois grupos de técnicas. O Nagewaza, que são as técnicas de arremesso em pé, e no chão, o Katamewaza, que são as técnicas de domínio no solo. Então, é dividido em dois grupos de técnicas. Existe um terceiro grupo que chama Atemiwaza, que são técnicas aos pontos vitais. Essa Atemiwaza, você só vai aprender ela depois do terceiro dan de faixa preta, tá bom? Então, se eu perguntar em algum exame, quais são as divisões de judô? Vocês vão falar, dois grupos de técnicas. O Nagewaza e o Katamewaza, tá bom? A primeira, técnicas de arremesso, e a segunda, técnicas de domínio no
chão. Tá bom? Aí, dentro dessa divisão, no Nagewasa, quais são as divisões do Nagewasa? Aí tem as técnicas de Tati Waza e tem as técnicas de Sutemi Waza. Tati Waza são 3 grupos de técnicas, que é Ashi Waza, técnicas de perna, Te Waza, técnicas de braço e Koshi Waza, técnicas de quadril. Esses 3 que eu falei, eles estão dentro do grupo do Tati Waza, técnicas em pé. Existe mais 2 grupos, que é o Sutemi Waza, que é Yoko Sutemi Waza, que são técnicas de sacrifício de lado, e Sutemi Waza, que são técnicas de sacrifício, tá? Essas são a divisão do Nagewasa. E no Katame Waza, ele é dividido em 3 grupos. Osai Waza, técnicas de mobilização, Shime Waza, técnicas de estrangulamento, e Kansetsu Waza, técnicas de chave de braço, tá? Tudo esse negócio grande aí, ele é dividido nas 2 subdivisões do judô. A gente chama que é o esquema esquelético do judô, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, né? Então, essa divisão é bem bacana. Aí entra aquela questão dos golpes, né? O Ippon Seoi Nage, ele entra em qual grupo de técnicas? Quem sabe responder? Dudu sabe, Dudu? O quê? Ippon Seoi Nage, ele é qual grupo de técnicas? O Dudu mostrou a técnica, né? Essa técnica, ele é inclusa nas técnicas de braço. Ippon, Seoi, Nage. Ippon é 1, Seoi é ombro, Nage é arremesso. Então, se eu for traduzir Ippon, Seoi, Nage, é arremessar com o braço por cima do ombro. Então, são técnicas de mão ou braço. Te Waza. Ok? E o Sotogari. Que grupo de técnicas que ele entra? Quem sabe me responder? Ou quem quer me mostrar o Osotogari aí de Tandoku Renshu, igual o Dudu fez? Para ter uma noção. Ninguém quer mostrar? Eu sei mostrar como se faz o Sotogari. Então mostra para mim aí, Rafa. Sei. Movimento de perna? Isso, o Sotogari, parabéns, Rafa mostrou direitinho. E André, não é movimentos de perna, mas é técnicas de perna. Você já chegou mais próximo. Toda vez que tem Ashi é perna, Te é braço e Koshi, quadril. Todos os significados no final dessa palavra, o Waza é técnica. Então, Te Waza, técnicas de mão ou de braço. Koshi Waza, técnicas de quadril. E Ashi Waza, técnicas de perna, tá? Então, sempre essa vai ser a respectiva sequência para vocês. O Koshiguruma, ele é em qual grupo de técnicas? Ó, o próprio nome está falando Koshi, Koshi Waza. Coxa. Técnicas de quadril, tá bom? Então, são técnicas... Quadril. Isso, técnicas de quadril. Tudo bem? Então, essa é a forma aí mais próxima de vocês assimilarem a diferença de algumas técnicas do judô. Agora, quem pode me mostrar a posição de Chokurikso? Eu posso. O Rafa pode? Então, mostra, Rafa. Isso. Todo mundo mostrou, né? Isso aí. Todo mundo que souber, já faz o movimento e mostra. Que todo mundo. Agora, quem não souber, não precisa mostrar. Quem pode mostrar para mim
a posição de Shizenhontai? Essa é um pouquinho mais difícil, né? É aquela postura natural em pé. É igual a de Chichokuriksu com a perna aberta, né? Então, mostra aí quem está em pé com a perna aberta. Shizenhontai, tá? Posturas em japonês a gente chama de shitai. Agora, perguntinha baba para vocês, hein? O que significa, qual é a postura de Agura? Quem sabe mostrar a postura de Agura? A Laine sabe, Laine? Wesley, lembrou da postura de Agura, Wesley? Não? Agura é pernas cruzadas, lembra? Você entende Agura? Que é para eu explicar uma técnica. Então, é perna cruzada, tá bom? Quem pode me mostrar a posição de Seiza? Isso é a posição de joelhos, né? Sentando em cima do calcanhar. A Laine mostrou muito bem, tá? Então, lembrando, na posição de Chokuriksu, eu faço a saudação em pé, que chama Tati-rei, que é a saudação em pé. E quando eu tenho a saudação de Seiza, essa saudação é Za-rei. Tá bom? Só lembrando, hoje o Sensei gravou um vídeo para crianças de 3, 4, 5 e 6 anos de idade. Lá eu falei sobre as posturas do judô. Então, se vocês quiserem olhar lá um pouquinho, as posturas do judô, vai estar naquele vídeo que a Sensei, a professora Sandra, vai estar colocando para vocês ainda hoje, tá? Lembrando, no nosso canal da instituição, tá bom? Aí vai falar um pouco disso que eu estou mostrando para vocês. E Tai Sabaki? O que significa Tai Sabaki? Quem pode me responder? Alguém sabe responder o que é Tai Sabaki? O Dudu tá mostrando o Tai Sabaki. Parabéns, Dudu. É isso mesmo. O Dudu, se eu fosse fazer o exame com ele, ele teria acertado que ele mostrou o movimento do Tai Sabaki. Nota 10, Dudu. É isso mesmo. Agora, Tai Sabaki é movimento do corpo. É isso que o Dudu acabou de mostrar. Não sei se ficou aí tela para vocês, mas o movimento do corpo, tá? Aquele movimento que eu sempre mostrei para vocês quando coloco o papel higiênico, lembra? Que a gente faz aquela movimentação de Tai Sabaki em volta do papel higiênico. Então, esse Tai Sabaki, movimento do corpo. Ok? O que significa Migi? Quem sabe responder? Direita. Ô, Wesley. E Hidari? Esquerda. Isso. O que significa Judogi? Uniforme. Não é kimono, tá? Não é kimono, tá? Quando eu respondo Judogi, aí eu vou responder assim, ó. Uniforme do judô, tá? Judogi. Quem respondeu isso, parabéns. Agora a pergunta, hein? Quantos são divididos as partes do Judogi? Quantas são as partes? 2. Quem falou 2 está errado. 3. Quem falou 3 ainda está errado. 4. Quem falou 4? A Laine? Quem falou 4 acertou. Por que são 4? Eu, Sensei Everton, falo que sou 4. Por quê? É o casaco, a faixa, a calça e o chinelo.
o chinelo faz parte do judogi. Então, casaco, faixa, calça e chinelo. Quem me responder isso agora, eu troco de faixa agora. Quem pode me falar as 4 partes em japonês? Agora ficou difícil a pergunta, quero ver quem vai saber. Quem consegue falar as 4 partes do judogi em japonês? Vamos ver se alguém lembra. Dudu, lembra, Dudu? André, não tá olhando a colinha aí, André? Não tem marcado no livrinho? Nesse livrinho eu acho que não tem a divisão, viu, do André? Quem fez a atividade do Seisei, que veio buscar aqui, eu fiz uma atividade que falava sobre o judogi. Agui. O Agui. Rafa respondeu 1. É isso, Rafa? O Agui? Sim. Isso, a primeira você acertou. O Agui é o casaco. Parabéns, faltam 3. E faixa, como chama faixa? Vamos lá, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, ninguém sabe? Posso falar? Então vamos lá. Como o Rafa falou, casaco, o Agui, faixa, obi, calça, shitabaki e chinelo, zori. Então, o Agui, obi, shitabaki, zori. Vai lá vocês, hein, na cabeça. O Agui, obi, shitabaki, zori. 4 partes é dividido o nosso judogi. O Agui, obi, shitabaki e zori. Gravaram agora? Ah, bom. Agora uma outra perguntinha que eu gosto de fazer. O que significa dojo? Essa é fácil. Essa tem no livrinho, hein, André? Lá na última página, nos vocabulários. Espaço de treinamento? Isso, Alaine. Local de treinamento, espaço do treinamento, tá? É isso mesmo, parabéns. Agora, pessoal, uma outra perguntinha, tá? Essa perguntinha é bacana. Quando a gente vai chamar um amigo para treinar, né? E existe um termo que a gente fala para chamar esse amigo. Quem pode me falar? Não sei. Fala, Wesley. Onegashimasu. Isso, onegaishimasu. Onegaishimasu em japonês é, por favor, né? Podem treinar comigo? Onegaishimasu. Parabéns, Wesley, tá? É isso mesmo. E quando, sem querer, eu tô lutando com a Laine, ou eu tô lutando com o Rafael, ou eu tô lutando com o André, e sem querer eu dou um chute na canela, mas foi sem querer. Qual é o termo em japonês que eu peço desculpa para esse amigo? Quem sabe responder? Tá no livrinho aí, André, no vocabulário. Alguém arrisca, Dudu? Arrisca, Dudu. Ninguém arrisca? Posso falar? Quando eu falo... Não posso falar, Rafa? Você vai tentar descobrir? O André está pesquisando no livrinho lá, já ele acha a resposta. Né? Gomenasai. Gomenasai. Muito bem, Rafa. Quando eu peço desculpa em japonês, eu falo gomenasai. 1000 desculpas, né? Então, gomen. Gomen é só desculpa. Gomenasai é 1000 desculpas, né? É uma desculpa mais gentil, tá? Então, certa resposta, parabéns aí. Agora uma outra perguntinha, bem simples e bem fácil.
O que significa sensei? Professor de judô. Professor. Isso, professor. Agora uma outra perguntinha. E aluno em japonês, como que é? Se sensei é professor e aluno é o quê? Tá no livrinho, André, na última página. Alguém sabe? Dudu? Rafael já sabe? Não? Em aluno em japonês significa seito, tá? Sensei, professor, seito, aluno, tá? Existe no judô também uma coisa que pode confundir a cabeça de vocês. É o seguinte, o senpai não é o cara sem pai, não, que o pai foi embora e largou o filho, tá? Em japonês, senpai quer dizer mais velho, mais experiente, tá bom? E kohai significa menos experiente, iniciante, tá? Então tem muita diferença. Às vezes tem gente que fala assim, senpai é o professor. Não. Às vezes existe aquele faixa marrom da turma, ele é senpai, que ele é o mais graduado de todos. E tem aquele faixinha branca que está iniciando, que a gente chama de kohai. Tá bom? Uma outra pergunta, bem simples. O que significa, como que é bom dia em japonês? Dia. Quê? Bom dia. Você sabe, Rafa? Não. André sabe? Go. Eu vou pesquisar. Go. Maria. Fala do seu jeitinho aí. Não tem medo de errar, não. Pode falar. Bom dia. Go. Yeah. Bom dia. Bom dia em japonês é Ohayou gozaimasu. É isso aí, André? Ixi. Aham. Sim, né? Ohayou gozaimasu. Um bom dia, um excelente dia, tá? E quando eu falo boa tarde, Boa em japonês? Go. Konnichiwa. Tia. Konnichiwa, tá? Boa tarde, tá? Então eu falo boa tarde, eu falo assim, konnichiwa. E boa noite em japonês. Essa é mais simples. É gonbawa. Gonbawa. Gozaimasu. Tá? Pessoal, estão conseguindo entender? Tá tranquilo aí? Estão com alguma duvidinha? Não? Muito bem. Hoje, eu quis passar para vocês, foi 30 minutinhos de aula teórica, então a cada 2 treinos de parte física, eu vou fazer uma aula teórica com vocês, para vocês ir gravando alguns termos, ir gravando algumas coisinhas, para vocês também saber que o judô não é só parte física, o judô também tem parte teórica, tá bom? Quem tiver interesse de reprisar a nossa aula, olhar de novo nossa aula, é só entrar no canal, provavelmente amanhã a nossa aula já está no canal, aí você vai ter todas essas perguntas de novo que eu fiz para vocês, e aí dá para estudar mais um pouquinho, tá bom? Sensei, você vai dar nota, vai reprovar, vai fazer alguma coisa? Não, eu só estou fazendo essa parte de estudo com vocês, para lembrar a memoriazinha de vocês, porque tem parte teórica também, tá bom? Obrigado pela aula, hoje foi uma aula, não foi um treino. Lembrando que nossa sala, nosso dojo já está prontinho para receber vocês, assim que as autoridades aí, os prefeitos e os governadores liberar, logo mais a gente estará aqui presente para estar fazendo aula presencial, tá? Mas por enquanto o prefeito não liberou,
então vamos continuar tendo aula online, tá bom? Obrigado pela aula mais uma vez, bom descanso a todos e até a próxima treino. Tchau, galera. Até quinta-feira, se Deus quiser. Até. Tchau. Até quarta-feira, desculpa. Ah.